Hoje eu quero compartilhar com vocês o Evangelho do Senhor Jesus segundo Lucas, capítulo 8, a partir do verso 26. É uma mensagem extensa, porém temos uma lição tão importante aqui que eu gostaria que você se atentasse à palavra de Deus, a esta passagem especialmente. A Bíblia diz o seguinte: rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galiléia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído por espíritos malignos, que havia muito não se vestia, não habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo Espírito para o deserto. Jesus perguntou a ele: qual é o seu nome? E ele respondeu: Legião. Porque no homem haviam muitos espíritos. E Jesus dá ordem para que esses espíritos saiam do homem. E no verso 35, a Bíblia diz que o povo saiu para ver o que tinha acontecido. E, ao se aproximarem, viram o homem em perfeito juízo, vestido, sentado aos pés de Jesus. No verso 39, a Bíblia diz que, no verso 38, a Bíblia diz que o homem de quem tinham saído os espíritos pediu a Jesus que o deixasse estar com ele. Porém, Jesus o despediu, dizendo: volte para sua casa e conte tudo que Deus fez por você. E ele foi, proclamando por toda a cidade o que Jesus tinha lhe feito. Até aqui a palavra de Deus. Nós temos aqui um homem vivendo em uma região conhecida como Gadara, um homem possuído por muitos espíritos, muitos. Este homem, ele não tinha mais casa, este homem não se vestia mais, havia perdido toda a dignidade. Este homem vivia em túmulos. A Bíblia nem cita o nome do local onde ficam os túmulos. Ela diz claramente que ele vivia em túmulos. Você já parou para pensar nisso? E quando Jesus vê esse homem, imediatamente os espíritos que nele habitavam se prostraram diante de Jesus, dizendo: o que você quer, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Interessante, não é? Os espíritos se prostram reconhecendo Jesus como autoridade, porque eles sabem que Jesus é autoridade sobre céu e terra, sobre o mundo dos mortos e dos vivos. E muitos seres humanos não conseguem reconhecer isso. E Jesus dá ordem para que esses espíritos saiam do homem, porque por diversas vezes eles haviam se apoderado dele. E quem morava ali na região normalmente tentava prender este homem em cadeias ou correntes, mas ele tinha tanta força que ele se soltava, ele despedaçava tudo e agia com violência. E Jesus pergunta: qual é seu nome? E ele responde: Legião, porque este título, Legião, era usado para nomear uma parte das tropas romanas
que saíam agindo sem nenhum critério, com violência mesmo, destruindo tudo que encontrassem pela frente. E eram tropas formadas por mais de 6.000 homens. Então aqui a gente entende que neste homem aqui haviam mais de 6.000 espíritos imundos. Vocês conseguem imaginar o sofrimento deste homem? Que deve ter perdido tudo. Às vezes a gente vê uma pessoa agindo de um modo estranho, violenta demais, sem dignidade, sem roupa, andando pela rua, sem casa. E a gente logo pensa numa doença psíquica. Mas veja o que a Bíblia diz. Legião. Às vezes existem pessoas que não há quem as segurem. Quem as segure? Olha aqui. Prendiam em cadeias e correntes e ele despedaçava tudo. Porque a força não era dele. Era dos mais de 6.000 espíritos imundos que o escravizavam. Então imagina como era a vida dessas pessoas que viviam ali próximas a esse homem. Eles deviam temer o tempo todo, porque ele não tinha noção do que era certo ou errado. Ele era usado para fazer o que os espíritos queriam. Então ele era um escravo desses espíritos e quem estava ali próximo a ele, de certa forma, também era atingido. Mas Jesus liberta este homem. E o mais interessante é que este homem reconhece o que Jesus faz. E diz a Jesus, Senhor, me deixa ir. E Jesus diz, não, volte e conte o que Deus fez por você. E ele obedece. Talvez este homem aqui tenha sido o primeiro missionário de Gadara, dessa região aqui. Talvez ele tenha levado o amor de Cristo e o seu testemunho tenha convertido muitas pessoas. Para muitos, o que Jesus fez aqui parece pouco. Jesus apenas, para alguns, libertou este homem de espíritos que o prendiam. Mas e para nós? Que o sangue foi derramado na cruz, que a carne foi moída. Como eu trabalho na área da saúde, eu já li vários livros falando sobre a morte clínica de Jesus, analisando clinicamente. É algo... O sofrimento dele é inexplicável. Jesus fez muito por mim e por você. Isto é mais do que motivo para agirmos como este gadareno. Compartilharmos o seu amor com alegria, testemunhando o doce amor de Cristo, a maior prova de amor de todas as provas, a cruz do Calvário. Leve o amor de Jesus, compartilhe como fez esse gadareno, porque Jesus fez muito por você, lhe dando a chance de ser julgado por ele, lhe dando a chance de viver eternamente. Amor maior não há. Aprenda com a palavra de Deus.